Nós não estamos aqui por causa de religião. Nós não estamos aqui para cumprir norma de nada. Nós estamos aqui num ato de obediência a Deus, por um chamado de Deus. Nós queremos ser obedientes a Deus, queremos adorar a Deus em espírito e verdade, nós queremos abençoar uns aos outros, queremos criar elos de inspiração. Para que, como o apóstolo diz, possamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus. Há 15 dias atrás eu falei para vocês aqui numa mensagem que eu estou ficando muito incomodado. Como é que eu posso dizer essas coisas de tal maneira que vocês não entendam? E cada vez mais que eu penso nisso, eu me vejo com mais dificuldade, porque essas coisas são coisas espirituais. Mas ao mesmo tempo eu olho e vejo o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, que interpreta a palavra de Deus para os nossos corações, agindo, operando entre nós e fazendo maravilhas. E isso me conforta, isso me abençoa. E como eu falei para vocês, ao longo da palavra de Deus, esse chamado vai se repetindo. Vinde aprender de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês podem ler comigo? Podem lá. Vinde e aprendei de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler juntos, pessoal. Vinde e aprendei de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, queridos e queridas, palavra do próprio Senhor Jesus Cristo falando às multidões que vinham para ouvi-lo. Este é o supremo chamado. Venham para aprender comigo, venham crescer comigo, venham ser meus discípulos verdadeiros. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Venham, diz o Senhor Jesus Cristo, venham aprender de mim, venham estar comigo, venham ser meus discípulos verdadeiros. E nós podemos ver isso de uma maneira maravilhosa, quando no dado momento o Senhor Jesus Cristo olha para toda aquela multidão, e ele chega, toca em Pedro, chama Pedro, toca em João, chama João, toca em Natanael, toca em Tiago, e ele toca em 12 e chama esses 12 para perto de si. E a palavra diz que a partir daquele momento esses 12 passaram a andar com ele e ele os ensinava. Esse é o chamado. Jesus Cristo viu que não dava para ensinar de maneira como ele gostaria, com aquela multidão de 10 mil, 15 mil, 5 mil. Aliás, a multidão estava interessada em outras coisas. A multidão queria o pão multiplicado, a multidão queria peixe, a multidão queria curas. Mas Jesus disse: sim, eu vou curar, eu vou multiplicar pães,
eu vou transformar água em vinho, eu vou multiplicar peixe. Mas antes disso, eu quero algumas pessoas que fiquem perto de mim, que aprendam comigo, que andem comigo e que sejam meus discípulos e meus discípulos verdadeiros. Queridos e queridas, isso faz grande diferença. Isso não é religião, isso não tem nada a ver com religião, isso é cristianismo puro e simples, como disse C.S. Lewis, grande pensador cristão do século XX. Cristianismo puro e simples. E a minha pergunta para vocês hoje à noite aqui é: se Jesus chegasse aqui, isso é só vem, Israel, vem menino, vem homem, vem Paulo, vem Sávia, vem Lima, vem Francisca, vem Mano. Minha pergunta é: quantos? E eu mesmo? Jesus gastava tempo com aqueles discípulos. Jesus estava com eles. Não era só ensinar, mas era comer com eles. Era ver as atitudes de cada um, aprender com as atitudes. E eu lembro para vocês, queridos e queridas, que foram aqueles poucos homens. E depois que Jesus morreu e enviou seu Santo Espírito e os ungiu com poder sobrenatural, aqueles poucos homens, dentro de pouco tempo, eles tinham feito uma revolução na cidade de Jerusalém, que se espalhou para toda a Judéia, Samaria, terra dos samaritanos, para toda a região marítima, e daqui a algum tempo, essa revolução chegou à cidade cosmopolitana de Antioquia da Síria, lá no norte. E dali ninguém segurou mais. E menos de 100 anos depois, o Império Romano estava tomado pelo cristianismo poderoso do Senhor Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, vinde, aprendei de mim, diz o Senhor. Nós não chamamos vocês aqui para serem religiosos, para seguirem uma religião qualquer, ainda que fosse a melhor de todas, ainda é uma religião. O chamado de vocês aqui é um chamado de Deus para, em comunidade, aprenderem mais de Deus, andarem com Ele, serem discípulos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Você lembra que no dado momento, quando Jesus fez o desafio para toda aquela multidão, todos eles foram embora, com exceção dos discípulos que ele tinha chamado. E eu imagino que alguns deles não foram embora com vergonha. E ele desafia aqueles discípulos também e pergunta para eles: vocês também não querem ir? É que o apóstolo Pedro olha para os outros e eu imagino Pedro: rapaziada, para onde é que nós vamos? E ele diz de maneira maravilhosa: não, Senhor, nós não temos para onde ir. Tu tens as palavras da vida eterna. Nós vamos ficar contigo porque tu tens as palavras da vida eterna. Nós chamamos vocês aqui no chamado de Deus porque